E ele vai analisar, nesse livro, o conto Deux Amis, Dois Amigos de Maupassant. E aqui ele oferece uma amostra, como o próprio título do livro diz, de exercícios práticos para o semioticista na manipulação de textos. E esse trecho que eu trago é da análise quinta, que tem lá na obra, da sequência da análise, quando o autor trata das condições de uma boa pesca e uma possível intertextualização com Rousseau e sua descrição de um estado de alma que lhe permite sentir prazer com sua existência. Eu trouxe esse exemplo porque, além de eu gostar muito, nós temos aqui aquele aspecto citacional. Porque quando ele faz essa intertextualidade com o Rousseau, ao analisar esse trecho aqui do Maupassant, a gente não tem nenhuma citação direta, indireta, nenhuma citação assimilada. Por quê? Porque ele traz o nome do Rousseau e ele também coloca a questão de estado de alma, que lhe permite sentir prazer com sua existência. Esse sentir prazer com sua existência está entre aspas, porque faz referência à obra de Rousseau. Então, na historiografia, você recupera essa intertextualidade por meio desse aspecto, que não é nenhuma citação indireta, nem assimilada, mas você tem ali pistas. E quando você vai na obra do Rousseau, e eu coloco o trecho, você percebe a relação que tem com Maupassant. Porque aqui, o que seria essa boa pesca em Maupassant? É quando o sujeito, ele se descola do mundo. E aqui, essa análise que o próprio Greimas faz, ela é completamente sensível. Então, olha só, você vai ter, nessa análise do Maupassant, a transformação do estado do sujeito por intermédio do apagamento das atividades do sujeito, como interpreta Greimas, via percepção, via corpo, via paixão. Assim, para que uma boa pesca ocorra, são necessárias 3 condições a que os personagens de Maupassant são submetidos. Todas as condições são negativas, segundo Greimas, como podem ser observadas nas seguintes transformações. Então, esse trecho aqui, quando fala que as personagens não escutavam mais nada, depois elas não pensavam em mais nada, e por último, as personagens ignoravam o resto do mundo, o que nós temos? No primeiro trecho, nós temos a negação da atividade do sujeito que nega o estereoceptivo, que isso vem da fenomenologia do Merleau-Ponty, né, que é o mundo exterior, eles não escutam mais nada. Eles negam essas propriedades exteriores da inteligência do homem, das qualidades do mundo. Na segunda, nós temos a negação do fazer interoceptivo, que é a inteligência e o afeto que o sujeito tem como visão do mundo, porque eles não pensavam mais nada. E, por último, quando você tem esses 2 aspectos, há ali um estado de não saber, que eles ignoram o resto do mundo, cuja dimensão afetiva ignorar passa pela união da interocepção e da exterocepção, que é a propriocepção. Então, todos esses termos que o Greimas faz, essa análise é do Greimas, né, eu só parafraseei, você retoma ali na fenomenologia. Então, em 76, você já tem ali, num momento que se diz totalmente ser um momento teórico inteligível, uma análise sensível, uma análise que leva em conta a percepção e o afeto. Então, como é que você fala que o sensível só entra em 87 ou 91? Você pode ter de maneira mais intensa, mas que essa presença, ela você recupera desde antes, isso é fato. Bom, eu vou tentar andar um pouquinho mais rapidamente, porque já tem 1h40 que vocês estão me ouvindo, né? Socorro. O percurso patêmico é um exemplo de bricolagem, de adequação conceitual, porque esse percurso patêmico, ele é reconhecido na obra publicada em 91 por Fontany, Semiótica das Paixões. Da mesma forma que tem um percurso gerativo de sentido, ao se estudar as paixões, primeiro foi feito esse percurso.
E esse percurso, na verdade, ele foi sendo retrabalhado pelo próprio Fontani. Ah, tá. Ok, obrigada. Então, aqui nós temos esse percurso. Ah, boa, eu também tenho. Depois Fontani, na obra, se eu não me engano, Semiótica e Literatura. Eu vou tentar terminar um pouquinho mais cedo para saber se as pessoas têm pergunta, comentários, enfim. Ele vai dar um outro tratamento para o percurso. E na tese da Eliane Lima, ela vai falar que, nesse segundo momento, esse despertar afetivo já começa a ter uma relação maior com a questão da semiótica tensiva. E aqui, 99, né? Então, 91, 99, 8 anos depois. Mas, na verdade, nós podemos perceber que lá em 89, em um artigo que o Fontani publica, que é As Paixões da Asma, nós temos a primeira formulação explícita do percurso patêmico canônico. Só que olha a disposição dele. Nós temos aqui uma disposição vertical e as fases são diferentes. Então, aqui, ó, disposição, patemização, emoção, constituição, sensibilização, moralização. Depois, aqui, nós temos o despertar afetivo no lugar da disposição. Disposição, pivô passional, emoção, moralização. E aqui, nós temos o sofrimento. E a sensibilização, disposição, constituição. Então, quando o Fontani vai analisar o sujeito asmático, ele já se questiona sobre essa questão passional. Então, percebam que a primeira vez que ele é formulado é em 89. A questão do contágio, na semiótica, e é um dos termos que nós estudamos, eu trouxe só para exemplificar que é uma questão de dispersão teórica. O Landowski e o Fontani, eles fazem parte do mesmo grupo, participaram da redação, da organização dos buletins, dos documentos. E eles não dialogam entre si quando trata a questão do contágio. O Fontani, eu acho que eu também vou ter que retomar aqui, porque de cabeça eu não lembro tudo. Ele fala do contágio, não, na verdade eu lembro, sim, em 89, nesse mesmo artigo da asma, ele vai tratar do sujeito asmático e como a situação dele, quando descobre que tem asma e tem esse novo saber, como essa relação dele com o outro, essa relação intersubjetiva, é contagiosa, porque a asma, a não ser por questões genéticas, ela não é contagiosa, né? Que é a primeira definição, se você olhar no dicionário de contágio, da doença, que ela é transmissível para alguém, às vezes por meio de alguém, enfim, com ou sem intermédio. E o outro exemplo que aparece no dicionário de língua é, por exemplo, quando, sei lá, a pessoa boceja do seu lado e você boceja também. Uma pessoa começa a rir e você ri também. Então, você tem essas duas formas de contágio. Lá no asmático, o contágio, mesmo a asma não sendo contagiosa, ela ocorre por essa questão passional, que quem convive com asmático sofre junto. E Landowski, quando ele trata da questão do contágio, ele trata não só do aspecto da doença, mas também do aspecto do riso. E aí ele traz um exemplo lá de um filme que fala justamente disso, como o riso é contagioso. E o Landowski, ele aborda essa questão do contágio depois de Fontani, muito depois de Fontani, se não me engano, já nos anos 90. E você sabe disso porque é apontado nas obras dele. Eu acho que a primeira vez que ele fala de contágio é em um evento, um livro que resultou de um evento que teve aqui no Brasil. Eu esqueci o nome da obra, mas só para vocês terem uma ideia. E aí a gente percebe essa questão da dispersão teórica, porque duas pessoas no mesmo grupo poderiam ter dialogado e não dialogaram. Agora, o porquê disso, enfim. E o contágio, hoje, se você pergunta para quem estuda semiótica e tem um conhecimento mais amplo, vai falar, se você quer saber do contágio, leia Landowski. Bom,
Esse outro exemplo que nós temos aqui, eu trouxe para falar da rede citacional. Além da questão daquela citação, da percepção do não lugar linguístico, etc., tem uma outra citação do Merleau-Ponty que ela é muito retomada, que até o Greimas, na semântica estrutural, retoma do Merleau-Ponty para falar como nós estamos, o ser humano, ele está condenado ao sentido. E o Landowski vai retomar isso, só porque a rede citacional que ele faz, ela é invertida. E isso é muito interessante. Página 181. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, olha só. Na semântica estrutural está assim. Nós ficamos ingenuamente surpresos quando refletimos sobre a situação do homem que, de manhã à noite, da idade pré-natal à morte, é literalmente atacado pelas significações que o solicitam por todos os